Em setembro de 1954, Bill Farrar e sua esposa Barbara se mudaram para sua nova casa na histórica cidade mercantil de Pontefract, Inglaterra. Eles eram uma família recém-formada, com uma filha de 2 anos, Jane, e a casa na Leste Drive número 30 com seus 3 quartos parecia perfeita para eles. No entanto, menos de um ano depois, eles se mudaram. Logo, eles viram seus sonhos se transformando em um pesadelo. Objetos se moviam por conta própria, vozes ecoavam em salas e corredores vazios, e grandes rasgos e riscos pareciam em seus móveis. Do nada, se formou uma atmosfera sinistra que começou a sufocar a todos. Olá e sejam bem-vindos ao Vozes do Além. Peço para que não se esqueçam de deixar o like, para que nossos vídeos cheguem ao maior número de pessoas possível, fortalecendo assim nosso canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte de nossa comunidade. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Esses eventos culminaram em uma noite quando Bill e Barbara encontraram sua filha chorando. Seu pequeno rosto inexplicavelmente coberto de arranhões, com pequenos fios de sangue pingando sem uma causa racional. E a família não tinha animais de estimação para culpar. E mesmo depois de colocarem luvas de algodão em suas mãos, as feridas continuaram a aparecer. A pobre criança chorava todas as noites, deixando seus pais assustados e confusos sobre o que fazer e o que poderia estar acontecendo. Um dia Bárbara correu freneticamente escada acima ao ouvir o som agudo do choro de sua filha, e o que ela descobriu a abalaria profundamente. Ela se deparou com o travesseiro colocado sobre o rosto de Jane, como se alguém ou alguma coisa estivesse tentando extinguir sua jovem vida. Naquele momento, a resposta ficou clara. A família tinha que ir embora, e ir embora imediatamente, e assim eles o fizeram. E assim, eles deixaram a casa e as suas forças obscuras. Amigos e também vizinhos dos Farrar, a família Pritchard, se interessaram rapidamente pela casa, já que a mesma era bem maior que a deles e ainda por cima o valor estava abaixo do valor de mercado. O que muito me estranha é que eles não procuraram antes nem saber o porquê. E em agosto de 1966, os Pritchard se mudaram para a antiga residência dos Farrars. A família era composta pelo pai Joe, a mãe Jean e seus filhos pequenos, Diane e Philip. Entretanto, pouco depois de se mudarem, as mesmas ocorrências estranhas começaram a se manifestar. Sons como batidas e pancadas começaram a ser ouvidos, reverberando por toda a casa sem nenhuma origem inicial. O mau cheiro começou a se espalhar pela casa também, novamente sem nenhuma explicação sobre o que poderia estar causando isso. E logo as crianças e também seus pais começaram a ficar aterrorizados por uma figura sombria e escura que começou a fazer a sua presença conhecida em várias horas do dia ou da noite, aparentemente observando cada movimento deles. Jean Pritchard acabou dando vários apelidos à figura assustadora, mas o que mais acabou ganhando destaque foi o monge negro de Pontefract. Ninguém além da história viria a conhecer a entidade por um nome muito diferente e certamente mais assustador. Os Pritchards, percebendo que esses acontecimentos estavam longe do normal, abordaram seus antigos vizinhos perguntando-lhes se eles já haviam experimentado algo estranho enquanto viveram por lá. Porém, de uma forma inusitada e até digamos nada amigável, eles responderam que não. Já em agosto de 1980, a família Pritchard sofria há muito tempo com assombração. Colin Wilson, um conhecido escritor sobre assuntos como o paranormal e o misticismo, visitou a família depois de ser avisado por um historiador local, um homem chamado Tom.
ele se deparou com recortes de jornais do final da década de 1960, alegando que uma família de Pontefract havia vivenciado fenômenos poltergeist. À medida em que ele se aprofundava na história, ele descobriu algo bastante perturbador e acreditava que tal assombração poderia estar ligado diretamente a um monge do século XVI, que foi executado devido a crimes brutais que havia cometido contra a vida de várias jovens. Ao ler isso, juntamente com a descrição que a família deu em entrevista ao jornal da época, ele suspeitou que o monge e a assombração poderia se tratar da mesma coisa. Ao descobrir que a família ainda morava na mesma casa, ele entrou em contato com Wilson, e logo o estudioso e também escritor viajou para Yorkshire para entrevistá-los e quem sabe chegar ao fundo das coisas. De acordo com os registros fornecidos por Wilson, uma narrativa mais detalhada começa a emergir. A história remonta a agosto de 1966, em uma quinta-feira, quando a maior parte da família Pritchard estava de férias em Devon. Joe Pritchard, sua esposa Jean e sua filha Diane, de 12 anos, haviam viajado, deixando para trás o filho de 15 anos Phillips, com a mãe de Jean, a senhora Sarah Scholes, e sua irmã Mary. Philip, como muitos adolescentes, começava a se afastar das tradicionais férias em família, preferindo passar seu tempo sozinho. Naquele dia, enquanto estava ao ar livre, decidiu entrar para pegar uma bebida. Foi então que notou algo perturbador. Ao passar pela sala de estar, viu sua avó, Sarah, sentada e totalmente concentrada em seu tricô. Ela parecia completamente alheia a uma visão estranha que ocorria ao seu redor. Uma nuvem de tons cinzentos flutuava pela sala, envolvendo o ambiente de maneira incomum. Essa cena foi o ponto de partida para eventos que ficaram marcados na história da família Pritchard. Mais tarde, Philip diria que era uma substância como partículas de giz, e essa nuvem parecia estar caindo do teto, mas não do teto em si. A poeira parecia se materializar do nada. Philip voltou para a cozinha e lá se deparou com várias grandes poças de água cobrindo o chão, sem qualquer explicação aparente. Ao voltar novamente para a sala de estar, ele viu que a poeira ou nuvem continuava a cair como uma tempestade de neve em miniatura, formando uma fina camada branca sobre os móveis e ainda por cima de sua avó. Preocupado com o que estava acontecendo, ele saiu correndo pela casa, atrás de sua tia. Assim que a encontrou, ele a conduziu para a sala de estar, onde ela também logo percebeu algo estranho. Sem entender o que estava acontecendo, chamou sua mãe para que prestasse atenção ao que ocorria. Enquanto Mary tentava limpar a cozinha, surgiam poças de água por toda parte. Mesmo após secá-las, novas poças apareciam como se brotassem do nada. Assim como a poeira que aparecia na outra sala, as poças de água pareciam surgir inexplicavelmente. O drama se intensificou quando a companhia de água foi chamada à propriedade. Os canos foram verificados e o linóleo foi removido e os ralos foram examinados, mas nada foi encontrado quebrado ou bloqueado. Os funcionários da empresa sugeriram que alguma condensação estranha causada pelo clima de verão poderia ser o responsável. Mas depois de cerca de uma hora, eles partiram. As poças misteriosas pararam de aparecer. No entanto, antes do dia terminar, mais acontecimentos estranhos foram relatados. Os armários da cozinha começaram a vibrar e com isso alguns potes como de chá e açúcar caíram, deixando todo o seu conteúdo espalhados pelo chão. No mesmo momento em que se ouvia estrondos altos vindos do andar de cima. Uma planta que geralmente ficava no pé da escada também foi misteriosamente transportada até metade do caminho. Parte dela foi encontrada separadamente no patamar de cima. Não suportando mais a casa, Mary pegou Philip e sua mãe e partiram para sua casa onde passariam a noite. Mas antes de saírem, ligaram para a polícia para que pudessem vistoriar o local. Quando a polícia chegou, todos eles aguardavam no jardim em frente, e tudo a essa altura parecia normal. Depois de alguns minutos,
Os oficiais não encontraram nenhum intruso aparente. Porém, algo chamou a atenção da família. Um copo quebrado no chão e uma das fotos de casamento de Joe e Jean. A foto estava cortada, com suas metades uma ao lado da outra. Gelando até a medula, Mary simplesmente seguiu os policiais de volta para fora da casa, e então fechou a porta da frente da West Drive, número 30, e seguiu para sua casa. Quando Jean e Joe e Diane retornaram de férias, a família contou a eles os acontecimentos perturbadores. Houve descrença no início, mas enquanto falavam, todos ouviam 3 sons altos e distintos ecoando por toda a casa. E então, um vento frio soprou, quase como se a entidade talvez tivesse partido. Mas isso estava longe de ser a realidade. Ela havia dado apenas um breve descanso para os Pritchards. De acordo com um depoimento registrado por Cal e Wilson, a assombração realmente recomeçou em 1968, quando Jean decidiu redecorar o quarto de Diane. Como já sabemos em outras situações, quando obras e reformas são feitas em lugares assim, isso parece despertar o mal que possa estar habitando aquele espaço. Após, misteriosas mudanças de temperatura começaram a ser sentidas. Pancadas e mais pancadas inexplicáveis atormentaram a família. Certo dia, enquanto Jean pintava a janela do quarto, um pincel foi arremessado por forças invisíveis, quase atingindo diretamente o seu rosto. Na mesma semana, enquanto ia ao banheiro já tarde da noite, John também experimentaria algo aterrador. Quando saiu para o corredor, se deparou com um rolo de papel de parede flutuando, enquanto desenrolava todo pelo chão. Quando mesmo tentou agarrá-lo, ele foi atirado contra a parede. Raramente ele se assustava, mas mais tarde diria que aquela situação lhe causou um medo absoluto. Não muito tempo depois que isso ocorreu, no mesmo cômodo que estava sendo reformado, um estrondo chama a atenção da família. Todos correm escada acima em direção ao barulho. Quando passam pela porta, se deparam com um aspirador de pó sendo lançado em direção da parede. Jean gritou apavorado enquanto se jogava em direção à sua filha, na intenção de protegê-la, já que muitos outros objetos continuavam sendo jogados em sua direção. A presença invisível na casa havia retornado e parecia mais agressiva do que nunca, particularmente fixado no quarto de Diane. O que se seguiu foi descrito como 9 meses de caos, em que todo tipo de atividade violenta foi relatada. A intensidade foi tanta que a menina ocasionalmente passou a dormir no quarto dos pais. Seus enfeites de paredes eram atirados, luzes piscavam repetidamente. Uma noite, um incidente particularmente assustador marcou uma escalada na gravidade da atividade. As luzes da casa apagaram-se repentinamente, e uma enorme sombra surgiu na parede em frente de onde toda a família se encontrava. Diana observava tudo do corredor, enquanto sua mãe lutava com uma lanterna para tentar religar as luzes. De repente, um pesado suporte de madeira do hall flutuou no ar e avançou em direção à jovem com incrível velocidade. Tentando escapar, Diana tropeçou e caiu de costas nos degraus da escada. O suporte foi lançado sobre ela, aprendendo contra os degraus com seu peso, enquanto lutava para respirar e se libertar. Para piorar, uma máquina de costura que estava sobre o móvel também caiu sobre ela. Quando as luzes finalmente voltaram, sua família correu para ajudá-la, mas o móvel era incrivelmente pesado e parecia estar firmemente fixado no lugar por alguma força demoníaca. Jean e Joe tentaram desesperadamente libertar a sua filha, mas de forma estranha, apesar da pressão, ela estava ilesa. O peso do móvel parecia ser controlado apenas para mantê-la presa, sem feri-la. Quando ordenaram que a força invisível a libertasse, algo impressionante aconteceu. A pressão diminuiu e o suporte e a máquina de costura puderam ser removidos facilmente. Diane finalmente estava livre. O poltergeist parecia de alguma maneira fascinado
por Diane Pritchard. Em uma única noite, a família testemunhou a menina sendo jogada de sua cama por mais de uma vez. Seu quarto frequentemente ficava gelado, e ela disse aos pais que parecia que alguém sempre estava presente com ela, a observando e espreitando além do que os seus olhos podiam ver. Em uma ocasião, enquanto estava na sala de estar penteando o cabelo em frente ao espelho, um crucifixo de bronze no qual ela encontrava conforto com sua fé, foi jogado de uma prateleira e atingiu nas costas, grudando em sua pele como um imã. Quando o crucifixo finalmente caiu, sua mãe a inspecionou e descobriu uma marca vermelha em forma de cruz. A marca deixada teria durado 4 dias, mostrando a grande força com que foi arremessada. Em pouco tempo, a casa da West Drive número 30 ganhou bastante reputação local, depois de aparecer em 2 jornais locais de Yorkshire em setembro de 1968. As pessoas evitavam ativamente a casa para não se envolverem com a suposta assombração. Mas claro que tais ações despertaram a curiosidade de caçadores de fantasmas e vira e mexe eram pegos tentando entrar na casa. Um grupo de estudantes pediu permissão para acampar no jardim, mas Jim Pritchard recusou. Como alternativa, eles montaram suas barracas no grande gramado redondo em frente à residência. Mesmo àquela distância, os estudantes relataram ter ouvido uma série de estrondos e colisões vindo da casa, o que os deixou intrigados. A nova fama do local atraiu ainda mais atenção, mas também trouxe desconforto aos vizinhos. Os ruídos altos que pareciam emanar da casa eram tão intensos que chegaram a causar perturbações nas residências próximas. A situação ficou ainda mais bizarra quando objetos pertencentes à família que estavam nos quartos do andar superior foram supostamente lançados pela janela, caindo no chão do lado de fora. Diante de tantos acontecimentos estranhos, tornou-se impossível para qualquer pessoa da vizinhança negar que algo fora do comum estava acontecendo ali. Algo que ninguém conseguia explicar ou compreender completamente. Mas apesar de suas tentativas desta assombração de forçá-los a sair, a família Pritchard permaneceu. Quando um pregador local, um homem chamado Reverendo Dave, avisou a família que algo maligno estava à espreita em sua casa e que eles deveriam se mudar. Jean teria zombado dele, perguntando por que um fantasma deveria me expulsar de casa. Isso certamente foi uma prova da determinação da família. Conforme as perturbações se agravavam e a atividade aumentava, a família continuava a perseverar, apesar das circunstâncias. Um fenômeno peculiar tornou-se quase uma assinatura da entidade. Os alimentos recém-comprados frequentemente estragavam rapidamente, como se a presença daquela força trouxesse consigo a morte e a decadência. Além disso, pratos e xícaras de porcelana fina eram arremessados ao chão. Algumas peças se quebravam, enquanto outras permaneciam intactas, como se o caos fosse cuidadosamente calculado. Mas ainda assim, apesar de serem observados pela figura de túnica escura que os atormentava há anos e todo o terror que a acompanhava, a família se recusou a ser expulsa. Mesmo depois que Jean e Joe viram a figura alta e sombria com um capuz na porta do quarto. Eles estavam na cama quando ouviram a porta ranger ao abrir, e ambos se viraram para ver a aparição aterrorizante. Outros relataram ter visto a figura alta em uma longa vestimenta com capuz, também já tarde da noite. Membros da família assustados ouviam uma respiração alta e difícil fora de suas portas. Ficou claro que o monge de Pontefract estava cada vez mais ganhando poder. Era como se a criatura se alimentasse do medo deles, e mais uma vez a atividade atingiria seu pico novamente. Mais uma noite, enquanto todas as luzes se apagavam e Diane, junto com sua mãe e seu irmão, vivenciariam algo sombrio que nenhum deles jamais esqueceria. Enquanto a família se amontoava no escuro tentando encontrar o caminho pela casa,
Diana, de repente, como se tivesse sido agarrada por uma grande mão invisível, foi arrastada à força escada acima pela garganta. Colin Wilson, que documentou os eventos em seu livro, observou que o cardigan de Diane estava esticado na frente dela, como se o monge estivesse a puxando com uma mão enquanto segurava seu pescoço com a outra. Acordados pelos seus gritos e tentativas de respirar, Philip e Jean correram para puxar Diane de volta escada abaixo, mas ambos foram repelidos, jogados para trás pelo que pareciam ser grandes garras. Se debatendo por sua vida e à beira de desmaiar enquanto lutava, Diane felizmente acabaria sendo libertada quase tão rapidamente quanto ela foi atacada. Philip explicou mais tarde que era como se o seu pensamento de tentar tocar a presença fez com que ele libertasse a sua irmã. Quando a família inspecionou a menina profundamente trêmula e traumatizada, as luzes se acenderam novamente, e eles puderam ver claramente marcas vermelhas de mãos em volta do pescoço dela. Dizer que eles estavam aterrorizados talvez fosse um eufemismo. Porém, embora eles coletivamente não quisessem sair da casa, eles desejavam desesperadamente que a entidade partisse. Nos dias que se seguiram, a família contataria figuras religiosas. Eles rezavam e borrifavam água benta por toda a propriedade, mas apesar de seus melhores esforços, nada parecia funcionar. Na verdade, estas ações pareciam agravar as perturbações, quase como se estivessem irritando a própria entidade com seus esforços. Um dos amigos de Joe, que voltou recentemente da Escócia, contou como as pessoas de lá penduravam alho nas portas e janelas para afastar os maus espíritos. Curiosamente, quando os Pritchard seguiram o exemplo, a atividade diminuiu, eventualmente desaparecendo completamente. Assim, o que começou para a família em agosto de 1966 cessou após 2 anos. Em maio de 1969, quando Colin se encontrou com a família, ele não relatou nenhuma atividade em andamento. Se esses relatos forem verdadeiros, os eventos em West Drive número 30 parecem ser um caso clássico de atividade poltergeist, semelhante a muitos outros casos documentados de assombrações espirituais como o poltergeist de Enfield, em 1977. A atividade geralmente é centrada em adolescentes, e neste caso também havia adolescentes presentes. O Wilson estranhamente notou que nada parecia ocorrer na casa enquanto Diane estava na escola. O respeitado pesquisador de parapsicologia Guy Leon Playfair sugeriu que as poças de água encontradas na casa da família e em outras supostamente assombradas por poltergeists podem ser alguma forma de condensação de energia usada pelas entidades. No início desta história, fiz referência a um testemunho da família Farah e de sua filha de 2 anos, Jane, que morou na propriedade antes dos Pritchard. Este testemunho em particular foi apresentado no livro de 2019. Curiosamente, Jean e Joe não relataram experiências semelhantes envolvendo seus filhos pequenos quando se mudaram para o número 30 da West Drive, na década de 1950. Na época em que a suposta atividade paranormal começou, em agosto de 1966, a família já vivia na casa há vários anos. No entanto, até onde se sabe, a entidade não os afetava da mesma forma. Mas por que isso aconteceu? Talvez o poltergeist, ou o que quer que fosse, estivesse em um estado de hibernação paranormal por mais de uma década e tenha sido despertado por algum motivo específico. Essa inconsistência torna-se ainda mais intrigante quando analisamos o livro de 2019, que explora o fenômeno em mais detalhes. Na verdade, os autores do texto, o pesquisador paranormal Richard e o atual proprietário da casa, o produtor cinematográfico Bill, argumentaram que a família representava uma origem até então desconhecida do caso Pontefract em seu livro. Este novo ponto de partida é finalmente usado para apoiar sua conclusão de que o monge negro de Pontefract tem menos probabilidade a ser um poltergeist e é mais provável que seja uma entidade demoníaca que permanece na propriedade. Mas e esta casa ainda existe? Certamente que sim. Hoje a antiga casa é tão famosa quanto assustadora. Aqueles que visitam o local
documentaram muitos arranhões e sensações de sufocamento, bem como inúmeras fotografias da suposta entidade do Monge Negro. Essas supostas evidências são acompanhadas das experiências de duas famílias que moravam lá e dos atuais proprietários. Uma presença oculta e vestida de preto que perseguia aqueles que viviam na terra dos vivos talvez ainda esteja lá, espreitando, observando e esperando o momento certo para despertar e causar estragos naqueles de nós que ainda respiram e cujos corações ainda batem. Obrigado por assistir ao vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueçam de apoiar o canal com seu like, e caso goste de conteúdos como esse, faça sua inscrição no canal. Por hoje é só, mas nos vemos em breve, no próximo vídeo.